Oi gente, tudo bem? Eu tô muito feliz com essa nossa primeira postagem. A gente vai falar sobre um tema muito legal, muito interessante. Mas antes da gente começar, eu gostaria de chamar duas pessoas muito especiais. Elas são as fundadoras desse ministério. E eu gostaria que elas falassem um pouquinho, né, do que Deus falou ao coração delas para a criação desse ministério e para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, com vocês, Elaine Pinheiro e Mônica McNutt. Olá, mulheres de Deus, eu sou a Elaine Pinheiro. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Nós vamos começar definitivamente, né, o nosso ministério Pureza, é um ministério de mulheres, e com certeza esse ministério começou primeiramente no coração de Deus. A gente tem uma história bem de amigas, né? Por isso que eu tô com a Mônica aqui sobre esse ministério. Então isso aconteceu com muitas conversas que a gente tem tido sobre o porquê que a mulher hoje em dia ela não exerce o papel dela, né? O papel dela no reino de Deus, na terra. Quais são os elementos aí que tem faltado nas nossas vidas para que a gente possa viver uma vida de autoridade dentro daquilo que Deus ele estabeleceu sobre nós. A história da pureza começou, né, como eu falei para vocês, a gente conversando com Deus, a gente conversando entre amigas, eu falando com a Mônica, né, nossa, Mônica, por que a gente não consegue ali de forma sábia, né, exercer a nossa autoridade, o nosso papel dentro do reino de Deus? E surgiram, sabe, alguns momentos que juntas a gente foi percebendo que havia coisas bem estranhas, assim, até no papel do homem, até no governo do homem, né? Aquela autoridade que o homem deveria também exercer na terra, lá no Éden, desde o dia de Adão e Eva. E como isso foi quebrado por causa do pecado, e mesmo com a vinda de Jesus, mesmo com a crucificação e mesmo com a ressurreição de Cristo, como isso é uma dificuldade de entendermos, né, como filhos de Deus, tanto homem como mulher. Dentro das mulheres, o que eu gostaria, assim, eu acredito que nós, né, Mônica, como amigas, a gente gostaria muito que você pudesse encontrar o seu destino, né? Você pudesse encontrar a sua honra, encontrar a sua pureza. E dentro disso, eu acredito que nós vamos, assim, chamar muitas mulheres que lutam, sabe? Que caminham para esse revestimento, para encontrar essa pureza, para encontrar essa dignidade, essa força, essa honra. Amigas também e parceiras ministeriais aí do reino de Deus. Logo depois de nós, vocês vão estar com a Shayla Kerr, que é uma mulher muito incrível. Vocês com certeza já viram algumas lives que ela está fazendo por aí, sempre nesse sentido de restaurar, né, a nossa originalidade em Deus, quem nós somos criadas para ser. Eu desejo muito, sabe, que para esse tempo você, mulher, possa restaurar a sua pureza, possa ser revestida da sua honra, da sua força, essa conquista que Jesus já venceu na cruz, que Ele já conquistou por você, né, já conquistou por nós, para que juntas nós possamos viver o nosso destino e juntas nós possamos também criar filhos fortes, criar maridos que exercem a sua autoridade em amor sobre as nossas vidas, e que juntos nós possamos cumprir o propósito de Deus, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu gostaria que vocês pudessem ouvir esse Salmo 51, que fala, para mim, a maior definição de pureza na Bíblia. Salmo 51:10 diz assim, que cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esse espírito estável é um espírito em equilíbrio, né? Então a pureza, ela nos coloca nesse lugar onde nós vamos ter equilíbrio, onde nós vamos entender o nosso papel, onde nós vamos permitir que Deus ele possa
né, falar conosco para que nós possamos andar em nosso destino, para que nós possamos andar com essa pureza genuína em nossos corações. A Mônica vai fazer também esse convite para vocês e continue aí conosco, acompanhando esse ministério que está nascendo do coração de Deus e nascendo de amigas. Nascendo de amigas. E realmente o nosso intuito é de estar restaurando, né, a nossa geração, essa geração, para que elas possam estar passando também para as gerações futuras, né, para nós não estarmos vivendo no mesmo erro, né, no mesmo pecado, podemos dizer, né, para estarmos restaurando mesmo, né, a nossa mente, a maneira que nós pensamos com a mente de Cristo, né, e que vocês possam estar acompanhando a gente. Como a Elaine falou, a gente vai estar recebendo várias mulheres de Deus, não só brasileiras, mas de fora também. Então, nos acompanhe e que você seja muito abençoada, em nome de Jesus. Vocês vão agora estar com a pastora, né, Shayla Kerr. Escutem ela é um tema bem legal que a gente colocou a pedido de vocês. E esse tema é o que nós perdemos, né? O que nós mulheres perdemos quando nós cedemos ao sexo antes do casamento. Nós desejamos que você, mulher, possa ser empoderada da sua dignidade, da sua força e da sua honra. E como filhas de Deus, vocês possam cumprir o seu propósito aqui na terra. Amém? Amém. Deus abençoe e fique com Deus. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Shayla Kerr e eu tô aqui para estar ministrando com vocês. Fui convidada pela Mônica e a Elaine para poder estar ministrando com essas mulheres tão queridas desse Ministério do Pureza. E eu queria só me apresentar um pouquinho, dizer para vocês um pouquinho sobre mim antes de eu começar. Eu moro no sul da Flórida, tenho um marido que chama Igor e 3 filhos, o Nathan, o Felipe e o Samuel. 2 adolescentes, um de 19 e um de 14 e um de quase 16, e um filho pequeno de 10 anos. E também aqui em casa eu dirijo uma reunião, um grupo pequeno que se reúne semanalmente, já faz 4 anos, uma reunião de avivamento, um grupo realmente que está trazendo o céu para a terra, que tem visto bastante cura, manifestações do Espírito Santo, transformações nas suas vidas e sinais e maravilhas para esse tempo, né? Um evangelho poderoso. Eu também sou filha do pastor Guilherme Kerr, que fez e ainda faz muita música para o nosso Brasil, e minha mãe e meu pai investiram muito na nossa nação para haver um romper com a música, e através das palavras e das poesias do meu pai, tem muita música que a igreja canta até hoje. Então isso aí é um pouquinho sobre mim. E eu vou ter o privilégio de responder uma pergunta e conversar um pouco com vocês hoje. E o que a pastora Mônica me mandou foi isso aqui. O que as mulheres perdem quando elas cedem ao sexo antes do casamento? Gente, que assunto precioso. Que conversa boa pra gente ter aqui hoje. Então, o que eu quero trazer para vocês vai ser baseado no livro de Isaías, versículo 59, capítulo 1 e 2. Isaías 59, capítulo 1 e 2. E diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que ele não possa nos alcançar, e nem os seus ouvidos tapados, que ele não possa nos ouvir. Mas são as nossas iniquidades, nossos erros, nossos pecados, que nos separam de Deus e nos distanciam do seu rosto e da sua voz. E existe também um versículo em Mateus que diz assim: as minhas ovelhas me ouvem e elas conhecem a minha voz. Não, acho que é em João. Mas o Senhor Jesus, ele é o bom pastor, e quem é ovelha dele o ouve. E aqui também em Isaías está falando sobre esse tipo de intimidade com Deus, que a gente ouve a sua voz, que a mão dele está estendida para nos alcançar, mas que quando parece que não está dando certo, quando parece que tem aquele impedimento, é o quê? São as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos erros. Então acho que a consequência número 1
da gente viver uma vida sexual e acordar áreas sexuais da nossa vida fora do casamento, da intimidade do casamento, que é o design original de Deus, é que a gente fica confuso sobre a nossa própria identidade. E quando nós estamos confusos sobre a nossa identidade, a gente perde a intimidade com Deus. A gente vê várias vezes esse exemplo lá no Éden. Tem, assim, claramente, quando Adão e Eva não sabem mais quem eles são, eles perdem aquela intimidade, aquela conexão com a face do Senhor, com a voz do Senhor, com andar com Ele dia a dia ali no Éden, na viração do dia, quando Deus vinha conversar com eles, ter intimidade com eles. Quando eles perderam noção de quem eles são, eles acordaram para uma realidade diferente e perderam muita intimidade com Deus, perderam aquela conexão de andar lado a lado, de bater um papo com Deus gostoso no jardim, tá? Então, ponto número 1 que eu acho que a grande perda é da intimidade com Deus, do caminhar com Ele, da gente perceber a face do Senhor olhando a gente, o sorriso do Senhor sobre nós, a proximidade dele a tal ponto de ouvirmos a sua voz. Então, especialmente porque sexo é uma coisa tão íntima, não é? Muitas vezes na intimidade com outro homem, com a pornografia, ou às vezes até mesmo e infelizmente com uma outra mulher ou com homem, são coisas tão quebradas, tão corrompidas, tão longe do valor e do design original do nosso Deus. Por quê? Porque o sexo, ele é um presente, ele é uma dádiva, ele foi dado para os casados. Ele é uma maneira das pessoas casadas, primeiro, reproduzirem, terem filhos. Segundo, se divertirem, terem prazer. E terceiro, serem extremamente íntimos, se tornarem uma só carne, se tornarem um só, em corpo, alma e espírito. Sexo é é o único canal, é o único veículo onde você é corpo, alma e espírito de uma vez só, num ato só. Sexo tem mais profundidade do que só a oração, porque a oração é no espírito. Sexo tem mais profundidade do que só um beijo, porque um beijo é no corpo. Sexo tem mais profundidade do que uma boa e longa conversa, porque essa boa e longa conversa, ela alimenta a alma e o emocional. E o sexo é um ato, um simples ato, que une logo os três de uma vez. Então, quando o sexo é realmente aquela arte, aquela beleza para o casal casado de fazer amor, de olharem uns nos olhos dos outros e estarem nus e não ter do que se envergonhar, Deus está no meio disso. O Senhor se torna um e presente ali naquele momento. E também eu quero abrir ainda mais a nossa mente para sexo se torna um lugar de adoração. Um lugar de adorarmos ao nosso Deus, darmos a Ele louvor com nossos corpos entregues e separados em santidade. Então o sexo no casamento, ele é um momento de adoração ao nosso Deus. O Senhor se agrada, sobe como incenso suave às narinas do nosso Deus, porque o sexo foi feito para os casais casados terem muita intimidade, um com o outro, e sentirem a proximidade e o aplauso do Pai sobre eles. Sentirem que Deus aprova disso. E infelizmente isso não é falado e nem ensinado o suficiente para remover os tabus, para tirarmos as limitações que às vezes até mesmo a religião colocou. Mas o sexo, ele é um presente de Deus para os casados. Mas quando a gente começa a acordar a sensualidade e a sexualidade na nossa vida fora do casamento, quais as consequências? O que está acontecendo? Então, a primeira eu falei sobre a intimidade, não é? A segunda, eu quero usar um tempinho aqui para definir sexo. O que é sexo? Eu acredito que sexo é tudo aquilo que pertence a um casal num lugar exclusivo deles, no privado, na intimidade. Então, sexo não é só penetração. Muita gente define sexo como isso. Ah, se não houve penetração, não houve sexo.
Não concordo. Sexo é tudo aquilo que pertence a um casal dentro da sua intimidade. Algo que você não deveria fazer em público. Algo que, se outros estiverem olhando, você na realidade não faz. Então, muitas coisas também são sexualidade, sensualidade e separadas para o casamento. Muitas brincadeirinhas que a gente pode fazer, muitos lugares onde um casal, às vezes de namorados, está passando do limite, ou um casal que está noivo se sente muito tentado e vai passando dos limites. Isso já é sexo, já faz parte dessa intimidade que pertence ao casamento e que deve ser guardada. Mas eu tô dizendo isso não para trazer julgo ou culpa, gente. A minha intenção desse bate-papo aqui, dessa conversa sobre isso com vocês, não é criar um ambiente pesado que traga julgo ou culpa. Eu só quero deixar as coisas bem claras e no fim quero dar para vocês um pouco de solução para isso e de escape. Se caso esse é o seu caso, se enquanto eu tô falando você já tá sentindo convicção do Espírito Santo, a gente vai chegar aí, vai ser um lugar legal para o coração se sentir resgatado e reconectado com Deus, tá bom? Então, número 2 era isso, definir bem o que é sexo. Sexo é tudo aquilo que pertence à intimidade de um casal. Então, se você estiver operando, fazendo coisas que pertencem a um casal casado, namorando ou noivo, ou sem nenhum compromisso com ninguém, isso tá te custando. Porque quando a gente não está em parceria com a verdade do nosso Deus, a nosso respeito, com quem nós somos e quem Deus nos chama para ser, nós estamos em parceria com o inimigo, com as mentiras do inimigo a nosso respeito, com as tentações dele sobre nós, com as coisas ruins que ele vem mentir, sutilmente colocar essas mentirinhas na nossa cabeça, na nossa vida. Não é possível a gente andar nos dois. Ah, não, mas se eu não estiver em parceria com Deus, eu tô num lugar meio termo, eu também não sou uma pessoa ruim, não sei o quê. Não, não tem isso, gente. Ou a gente anda na luz, ou a gente anda nas trevas. Ou a gente tá num lugar de realmente estarmos nus e sem vergonha, ou a gente tá num lugar onde a nossa nudez, a nossa vulnerabilidade nos envergonha. Onde o inimigo tem usado, ele tem poder de usar a nossa vulnerabilidade contra nós. Então, o sexo especialmente é um lugar disso, é um lugar de intimidade profunda com seu cônjuge e com Deus. E número 3, você perde a autoridade e a intimidade no teu relacionamento com o teu cônjuge e com Deus quando for casado. Então, se a gente estiver trazendo a sexualidade e a sensualidade para o nosso relacionamento fora do casamento, quando casar, a gente perde autoridade e maravilhas e dons e bênçãos que Deus tem reservado para os casados. Perde mesmo. A gente perde a recompensa do que seria o caminho da obediência. Então eu quero dizer isso para vocês de um coração puro, não amargurado e não julgando ninguém. Mas o meu testemunho pessoal no meu casamento, eu e o Igor, nós casamos virgens, os dois, 17 anos atrás. E o Senhor tem nos conservado e tem nos dado muitas recompensas, muitas maravilhas nele e na intimidade com Deus e um com o outro. Uma das coisas mais gostosas no nosso leito, na nossa cama, no nosso relacionamento conjugal, sexual, é que não há vergonha e não há comparação. Quando a gente entra num relacionamento em pureza, eu não tenho uma outra ligação, um outro relacionamento sexual para comparar ao meu marido. E ele também não tem. Ele não tem uma outra mulher, outras experiências, coisas que ele já experimentou para comparar com o que ele vive comigo. Então nós fomos se descobrindo sexualmente, sensualmente, um com o outro. E isso é maravilhoso. Esse é o design original de Deus. Ele fez para ser assim, para você se descobrir e ficar maravilhado e desfrutar das bênçãos, das memórias que vocês vão ter juntos,
do prazer que vai acontecer, dos filhos que virão e da inteireza, da vontade. Quando um casal casado anda com uma vida sexual em ordem, de intimidade, com frequência, isso une o casal. É corpo, alma e espírito de verdade, gente. Então, esses são os 3 pontos que eu queria trazer para vocês. E aí, por último, a quarta coisa que eu queria falar é que há redenção para isso. Se no seu caso você já perdeu sua virgindade, já se deu mais do que deveria, já ofereceu o teu corpo, ou se foi roubado a tua pureza, muitas de vocês podem ter sido molestadas ou violadas e aquilo foi tirado de você. Eu quero te dizer que há redenção para isso, há tempo para isso ser resgatado. E o primeiro passo é o reconhecimento. A gente reconhece que a gente entrou ali, que a gente colocou o pé na lama, que a gente não tá com os pés sobre a rocha, que a gente não tá firme. Pelo contrário, que a gente tá no lamaçal, que a gente tá na sujeira, que a gente tá perdida. Então o primeiro passo é o reconhecimento. Percebeu? Descobriu que isso é para você? É o Senhor já, é Deus trazendo isso à tona. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, primeiro, Deus traz à tona. Segundo, o arrependimento. Então, o reconhecimento. 2, o arrependimento. E se arrependa de verdade, se arrependa genuinamente. Deixa Deus lavar o teu coração. Deixa o Senhor trazer o choro, a tristeza, a perda. Gente, quando a gente se arrepende de verdade, a gente reconhece o que aquele pecado nos custou. Qual foi a verdadeira perda? Oh, meu Deus, Senhor, eu quero perceber, eu quero saber tudo que eu perdi com esse meu sim a esse caminho da sensualidade, da sexualidade e de ter me dado. E deixa Deus trazer, e sinta a tua dor, e entra no teu luto, enfrenta o que você vai ter que enfrentar para chegar num lugar do número 3, o resgate. Depois do arrependimento, se deixe ser resgatada por Deus. Deixa o Senhor... eu sempre falo isso para as mulheres, escreva uma carta de Deus para você mesma. Senta e escreve uma carta, fala: querida filha, eu quero que você saiba do meu coração. E deixa o Senhor começar a escrever essa carta sobre você. O nosso Deus, Ele é tão bondoso, Ele é tão maravilhoso. Ele é melhor do que o que a gente pensa. Então nós precisamos mudar como a gente pensa. Nossos pensamentos estão fora de alinhamento, porque Deus é melhor do que a gente imagina. Então vamos reimaginar, refazer os nossos pensamentos de Deus e a respeito dele. E que o Senhor possa escrever essa carta. Que Ele possa ministrar o teu coração, trazer consolo e conforto através da fidelidade dele. Quando Ele vem para lavar, Ele lava mesmo. E Ele tira de nós todo o pecado. Esse é o plano de redenção de Jesus. O Senhor Jesus, aquele que não conhecia pecado algum, se tornou maldição para que nós pudéssemos viver na justiça que era dele. Naquilo que estava sobre Jesus se torna nosso e Ele leva a nossa vergonha, a nossa culpa, nosso pecado, nossa sexualidade e sensualidade fora do lugar. Ele leva tudo sobre Ele. E aí, através dele, nós somos saradas. A gente herda o lugar dele, o trono dele. Nós estamos correinando com Cristo. Essa é a nossa herança através do Evangelho. É isso que Jesus veio para fazer. E eu creio, e eu já vi isso acontecer, por isso eu quero liberar isso da minha boca, liberar sobre você, para que você receba esse testemunho, para que você possa viver nisso você mesma. Eu creio que Deus é capaz de restituir até mesmo a tua virgindade, fechar tudo que já foi aberto, restaurar tudo que já foi sangrado, tocar ali naquele lugar da tua intimidade e fazer nova todas as coisas ali. Eu já vi mulheres que viveram vidas promíscuas de prostituição e foram totalmente renovadas. E com o arrependimento, com o lavar de Jesus, e depois no seu casamento, foi um desembrulhar da bondade de Deus. Então eu quero testemunhar sobre isso, gente. Eu quero dizer, o tempo não é perdido. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, apressa-te em se arrepender.
Não recusem o arrependimento, não recusem lavar o coração e andar em retidão, tá certo? A sexualidade e a sensualidade também se tornam totalmente parte de quem nós somos. Nós somos seres sexuais e sensuais. Deus nos fez assim. E Deus não faz nada errado. Deus não cometeu um grande erro quando Ele colocou sobre você a sua sensualidade, a sua sexualidade. Deus não erra. Então o que Ele estava fazendo? Ele estava desenhando um design original. Ele estava desenhando isso para dentro do casamento ser uma bênção para você. Então eu quero declarar sobre você que é sim possível o Senhor restaurar até mesmo a tua virgindade, a tua pureza, os teus pensamentos, o teu corpo, a tua ingenuidade, pensamentos como de criança, para você se sentir próxima, bem pertinho do teu Pai. Então, antes de eu terminar, eu quero ler mais uma vez essa passagem e depois eu quero orar sobre vocês. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa nos alcançar, e nem os seus ouvidos tapados, que Ele não possa nos ouvir. Mas são as nossas iniquidades, nosso pecado, nossos erros, que nos separam de Deus e nos distanciam do seu rosto e da sua voz. Pai, no nome de Jesus, eu oro e libero sobre cada mulher que ouviu isso aqui comigo agora a restauração de todas as coisas no seu corpo físico, no seu emocional. Pai, eu peço que haja um rompimento no coração. Mulheres que se sentiram usadas, mulheres que se desvalorizaram, mulheres que até hoje não conseguem acertar isso. Eu peço um romper nessa hora, um romper nesse dia, que vem através do sangue de Jesus. E Pai, eu quero acionar e liberar sobre a vida de cada uma a santidade, a pureza como a de criança. E um coração alinhado na fidelidade, naquilo que o Senhor a chamou para ser. Eu declaro sobre cada mulher a restauração do seu design original com relação à sua sensualidade e à sua sexualidade. Mulheres maravilhosas e empoderadas dentro do casamento, sabendo quem elas são, liberando em santidade a sua sexualidade, a sua beleza, o seu corpo. Pai, eu declaro um lugar de restauração de todas essas coisas e que elas fiquem maravilhadas com a redenção, que é tão melhor do que a perfeição. Pai, eu declaro gerações puras que venham dessas mulheres. Crianças, filhos, adolescentes que escolham a pureza, que escolham a mente pura, o coração inocente. Pai, obrigada por isso. E eu declaro sobre cada um, buscai a excelência naquilo que é bom e a inocência naquilo que é mal. E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Então que nós percebamos e reconheçamos o quanto isso nos dá autoridade contra Satanás, contra as suas investidas no nosso casamento, na nossa família, na vida dos nossos filhos e naquilo que a gente vai ensinar. Eu declaro sobre cada mulher aqui que elas carreguem aquilo que elas vão pregar, que elas vivam a mensagem que elas têm e que isso seja verdadeira autoridade e unção. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada por esse tempinho aqui juntas. Deus abençoe vocês. Oi, gente, eu de novo aqui. Eu queria primeiramente agradecer a Shayla, né, por ter compartilhado as palavras que Deus colocou no coração dela. Obrigada, Shayla, por ter compartilhado também um pouco da sua experiência, da sua vida com a gente. Eu creio que muitas pessoas foram atingidas, né, pelas suas palavras. Obrigada realmente. Obrigada, Elaine e Mônica, por terem compartilhado, né, o fruto que trouxe da roda de conversas de vocês. Então eu creio que muitas pessoas serão impactadas, né, com esse nosso primeiro vídeo, e isso é só o começo. Mas eu tô aqui para dar um recado também. Eu sei que muitas dúvidas podem surgir, né, muitos questionamentos e até simples comentários que vocês queiram dar. Então vocês fiquem super à vontade, que a gente vai fazer uma live neste sábado, dia 16 de maio. E eu vou ser a porta-voz de vocês. A Shayla vai estar presente, né, nessa live comigo. E a gente vai fazer as perguntas e respostas que vocês vão ter. Então a gente vai abrir uma caixinha, né, nos stories, para que vocês possam colocar suas perguntas. E também sintam-se à vontade para escrever no direct também. Fiquem super à vontade, porque
Essas perguntas vão ser feitas em total anonimato, nenhuma pessoa vai ser revelada. Então fiquem muito à vontade para falar o que vocês querem falar, o que vocês querem perguntar. Eu tenho certeza que a Shayla vai responder com um grande prazer. E eu vou estar aí para ser a voz de vocês online. Tá bom, gente? Muito obrigada por esse vídeo, muito obrigada a todos os participantes. Um beijo e até lá!